Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a presença do Luan Oliveira, que é dono de uma empresa diferente de tudo que a gente já viu aqui. O Luan fabrica brinquedos para condomínios, escolas, e a empresa chama Lebrinque. O Luan tem uma história muito rica e muito bacana para compartilhar com vocês. Então, vamos à nossa entrevista. E aí, Luan, tudo bom? Olá, professora, bom dia, tudo bem? Uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer gigante, de verdade, de coração. Muito gratificante estar aqui com uma professora que a gente sempre admirou, né? Eu, como aluno, sempre foi uma admiração muito grande. Conhecendo o programa, inclusive, um dia assisti e nunca imaginei um dia ser convidada. Então, é de verdade muito legal estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. O Luan é formado em 2017.2, né, Luan? Recém-formado, vamos dizer assim, mas tem uma experiência muito vasta. Então, começa me contando um pouco da tua vida acadêmica, como foi tua vida na universidade até entrar no mercado de trabalho? Pronto, eu entrei na UFC em 2010.2, acabei demorando 6 anos e meio para me formar e sempre fui um aluno regular, sempre tentei ter boas notas, ser um bom estudante. Tive o privilégio de não precisar estagiar logo de imediato, pude investir nos meus estudos e até então fiquei cursando o curso diurno, né? Chegou um certo momento, tanto eu entendi quanto também era o momento de começar a estagiar, comecei a procurar algo, mas sem querer abandonar a faculdade de manhã, né? Mas algumas reviravoltas aí que aconteceram me fizeram mudar para o noturno, inclusive atrasar um pouquinho o curso, mas sempre foi muito regular. Tive a oportunidade de, no meio do curso, fazer um intercâmbio, não pela universidade, eu tranquei, mas fiz uma viagem de 6 meses. Você foi para onde? Fui para Dublin, na Irlanda. Passei 6 meses lá. Que experiência rica. Excelente, assim, foi fantástico ver como as coisas mudaram antes e depois dessa viagem. Tanto como pessoa, como academicamente, profissionalmente, para o que viria para o futuro. Tudo isso influenciou bastante na minha vida. E aí, desde então, fiz também um tempo de faculdade em Belém, foi no período que eu morei lá. Passei 1 ano e meio lá, fiz algumas disciplinas lá, mas retornei para Fortaleza para me formar aqui, que era onde eu sempre quis me formar. Eu queria ter o diploma da Universidade Federal do Ceará e não da Federal do Pará, né? E aqui cheguei. Onde você começou, né? Que era aqui. Exatamente. E aí, falando das reviravoltas, né? Que eu acho que aí é que a sua história ganha alguns contornos diferentes, né? Eu queria falar então dessas reviravoltas. Você estava fazendo disciplina de estágio supervisionado comigo, inclusive, né? Era estágio supervisionado 1. E aí seu pai faleceu e você teve que assumir a empresa do seu pai. Então me fala um pouco desse momento que você viveu e um pouco da empresa. Em setembro de 2014, meu pai faleceu, no começo de setembro de 2014, quando eu estava estagiando numa empresa pequena. Nós somos 5 filhos de mães diferentes, né? De 3 mães diferentes. Então, eu acabei sendo o único filho que tinha a ver, vamos dizer assim, com o negócio, que cursava administração. Os outros eram da área de direito, uma ainda era menor de idade na época. Então, alguém tinha que assumir, alguém tinha que se responsabilizar, até se fosse o caso de encerrar a empresa, né? E acabei que eu fui essa pessoa. Estava cursando com a senhora a disciplina de estágio 1 e no meio desse curso, no meio da disciplina, tive que mudar, porque eu já estava fazendo relatório da minha atual empresa do estágio e etc. E tive que mudar toda a minha atuação, né? Uma vez que... a empresa era em Belém do Pará, Isso, não exatamente. Era em Fortaleza, A empresa né? não era aqui, a empresa era em Belém, há 25 anos no mercado já, estava bem estabelecida e correndo muito bem, andando muito bem. Meu pai era o que a gente conhece como um empreendedor nato, realmente era admirável o que ele fazia, ao ponto de até hoje, em 2018, 4 anos depois, eu ainda receber ou ligações ou mensagens, ou quando faço visitas em Belém, ter elogios a ele, a quem ele era como empreendedor, como profissional e etc. Então isso de fato ficou, marcou e eu pude trazer isso junto
para incorporar com a empresa, né? Lu, e quais foram as maiores dificuldades? Porque além da sua inexperiência, né, um negócio que você não conhecia. Então, Isso. quais foram as suas maiores dificuldades? Eu posso dizer que o desconhecimento foi uma grande dificuldade. No entanto, não foi a maior. Tentar ir atrás, etc., isso eu e minha irmã, que veio como um suporte, a minha irmã mais velha, que estava se formando em Direito, ela veio e nós tentamos dar esse passo de coragem, né? As dificuldades foram ter que mudar de cidade, foi o que aconteceu. No final daquele ano, eu tive que me mudar para Belém. Nós tivemos também a saída de um funcionário para poder, que acabou abrindo uma concorrência, o funcionário que a gente mais confiava, vamos dizer assim, acabou pegando o momento, pegando a minha ausência de lá, porque eu continuei aqui até final do ano, precisava terminar o semestre, e abri uma empresa concorrente. E junto com isso todas as incertezas, né? Todos os medos foram o que mais trouxe insegurança sobre a situação. E não tem como não mencionar isso. 2014 foi o auge, vamos dizer nem o auge, mas foi quando a gente virou a curva para começar a queda, né? Foi exatamente quando eu comecei. Da dificuldade financeira do país, Exatamente. Política, da instabilidade, Perfeito. né? Todo mundo acabou enxugando demais seus orçamentos, segurando com medo do que viria pelo futuro, e todo mundo com inclusive um medo correto, porque realmente 2015 foi ainda pior do que 2014. 2016, eu não consigo nem dizer se foi pior ou melhor, é tudo tão bagunçado. E, na verdade, até hoje a gente ainda está numa maré de incertezas, né? Com lapsos de melhoras e, ao mesmo tempo, de pioras. Então, as dificuldades têm sido, não só foram, como têm sido todas essas dúvidas sobre o que vai ser do futuro, o mercado da construção civil, como é que ele vai começar a reagir, porque eu sou o acabamento da obra. Então, tudo isso traz uma série de dificuldades para poder se manter no mercado, se sustentar. E fora isso, a dificuldade de se inserir em uma nova cidade, que foi quando a gente voltou para Fortaleza. A gente acabou vindo para cá para começar essa atuação aqui e até agora estou eu. Muito bem, enfrentando esse desafio. Os produtos de vocês são brinquedos de parques, de madeira, de plástico? Como é o produto de vocês? Quando eu assumi a empresa, meu pai sempre foi um visionário. Então, eu cresci com esses brinquedos de madeira. O que meu pai fez desde pequeno foi algo que a gente pode ver ainda hoje acontecendo. Os brinquedos de madeira comuns que a gente conhece, sem ser os do eucalipto, alguns deles ainda têm o teto pequeno, o teto baixo. Quem me conhece sabe que eu sou alto, eu tenho 1,91 de altura. E eu sempre fui acima da média, principalmente minha irmã, nunca fui dos mais baixinhos. E meu pai olhava a gente dentro do brinquedo com a cabeça baixa e vendo os filhos dele tendo que brincar batendo a cabeça. Então, desde novo, ele subiu a altura desse brinquedo para poder que as pessoas ficassem, não só as crianças, como os adultos, confortáveis em cima. Então, hoje, eu com 1,91, nós temos um brinquedo que eu fico em pé, no centro dele. E isso foi algo que meu pai pensou, né? Para poder todos não terem nenhum risco. E aí os brinquedos foram como eu cresci. No entanto, meu pai, vendo que as construtoras, condomínios, escolas, eles queriam não somente o brinquedo como uma proteção, começou a englobar grama sintética, um piso de proteção, mas tudo estava muito cru ainda no trabalho dele, né? E eu fui descobrindo isso, vamos dizer assim, na marra, porque lá no escritório dele tinha uns monstruários de algumas coisas que eu não sabia nem o que era, e tive que começar a descobrir. Então, respondendo a pergunta, hoje nós somos uma empresa que tem a parte do playground, correto, mas não somente isso, como a área de lazer por um todo a gente tenta abranger. Como assim? A grama sintética para proteção, aí o campo de grama sintética que tem sido uma tendência, porque as pessoas não querem ter aquela manutenção do campo de grama, que precisa todos os meses, todas as semanas parar um dia para a grama poder se recuperar. A grama sintética acaba com isso. Aí o piso emborrachado, que passou a ser uma norma da BNT, para proteger a criança de um possível traumatismo e etc. A gente começou a englobar. E eu comecei a avançar mais. Os jogos de salão, totó, tênis de mesa, ping-pong, aqueles jogos de salão são aplicados em um piso chamado piso vinílico. Vou entrar nesse ramo também. Então, hoje a gente não está mais com a área infantil. Eu posso me autodescrever como uma empresa que busca satisfazer a área de lazer de um condomínio, de um clube, de uma praça.
com equipamentos de ginástica. Diversificou bastante. Sim, então. diversificou, ampliou esse leque para poder... A construtora, principalmente, que é nossos principais clientes, eles foram e falaram assim, Luan, tu não vende mais isso aqui não? E eu comecei a perceber que eles têm muito interesse de fechar com um fornecedor só. E foi isso que a gente começou a fazer, abraçar a área de lazer, porque para o cliente, para a construtora principalmente, é muito mais interessante eles fecharem com um do que ter uma série de negociações com vários fornecedores, né? Luan, e como é a teoria na prática? Assim, hoje, com todas as dificuldades que você enfrentou e enfrenta ainda, como é a teoria na prática? O que você, no seu dia a dia, lembra que a universidade contribuiu? Me fala um pouco como é. Sendo bem honesta, antes de começar a ter essa atuação como empresário, o curso era muito teórico para mim. Eu não via muita prática, como aplicar. Partia muito de um ideal que eu nem acreditava que existia. Mas é impressionante como a virada, quando eu assumi e casou bem legalzinho com a ideia da faculdade, foi quando eu comecei a ver na prática as coisas acontecendo. Eu comecei a ver a parte do financeiro da empresa, que eu relutei muito para entender que aquilo não era besteira, que aquilo não era algo a se descartar. Eu tinha todas as informações financeiras espalhadas em planilhas, mas eu não tinha vamos chamar assim, uma DRE bem feita, bem elaborada, né? Isso não existia. Isso ainda nem existe, sendo bem honesto, mas eu já abri os olhos esse ano para entender que isso é o embrião da minha empresa. Se eu não tiver isso controlado e certinho, coisas que o professor Jocildo falou muito lá no passado, e eu olhava assim, pai, quero só tirar meu 7 para passar mesmo. Então, quero só tirar meu 8, meu 9, que seja, quero só passar. Hoje eu vejo aquela calculadorazinha financeira e falo assim, rapaz, eu devia ter aprendido isso aqui, não é para passar não, é para eu poder não penar tanto como eu peno hoje para entender. Porque aquilo é fantástico. Então, puxando aqui o gatilho, se você está estudando isso hoje, tem uma chance de fazer sua empresa, não desperdice essa chance, porque você vai sentir falta. Não é besteira, não é algo que vai ser descartado, você precisa mesmo disso. Eu preciso disso e eu estou tendo que voltar num ambiente de estudo, de trabalho agora para um ambiente de estudo. E tem sido muito difícil. Acredite nisso daí, que não é fácil. E então não só essa parte do financeiro, como também a área de marketing, a área de RH, tem uma série de situações que eu pude vivenciar como é que acontece. E uma outra disciplina que as pessoas não dão tanto valor, que é de estágio. Lá foi um dos lugares que eu mais aprendi, porque era quando a gente ouvia o que as pessoas estavam atuando, onde elas estavam atuando, e podia ver a prática das situações, né? E eu pude ver várias pessoas que tinham pequenos negócios ou estagiavam em grandes empresas, como elas estavam trabalhando. E aquilo foi de grande enriquecimento próprio, assim, para eu começar a entender muita coisa, ver como é que acontecia. Situações que na prática não acontecem, como na teoria descreve. Às vezes não é nem porque a teoria está errada, mas porque as pessoas esqueceram da teoria, não querem. E coisas que sim, eu concordo que se modernizaram um pouco, mudaram um pouco na forma de atuar. Mas até nisso, os professores também sempre se mostraram muito atuais, né? Aqui da UFC, de entender que a teoria estava falando, mas vamos ver como é que está funcionando fazer hoje em dia. Fazer uma adaptação à realidade, exatamente, né? então... Luan, você já falou para o público e era isso que eu ia pedir um conselho, agora já nem vou falar porque o seu conselho foi muito precioso. Eu vou fazer um bate-bola rápido com você, né? Um professor. Um professor. Essa parte, eu sei que bate-bola é para ser rápido, né? Mas é porque, o que eu quero dizer com isso? Eu costumo não ter um referencial. Não quero de jeito nenhum puxar a bola aqui, porque a senhora está aqui ou o professor Hugo estão aqui. Eu fui aluno do professor Hugo por 2 meses só. E eu tive que sair por conta do meu trabalho, inclusive. Mas alguns professores marcaram. A senhora foi um, o professor Obrigada. Hugo foi um. Professor, eu nunca soube falar o nome dele, Áureo. É o Áureo? Áureo Leocádio. Pronto, foi um, o Jocildo foi outro. Então o Cabral foi um professor. Eu tive monitores muito bons, não tem como esquecer da monitora do professor Cabral. Eu sou péssimo com nomes, eu não vou falhar com o nome dela aqui, mas se eu não me engano é a Laane. Tenho quase certeza que é esse o nome dela. Então eu sempre estive cercado sem saber.
de grandes professores. De novo, foi quando só tive a virada nessa história toda que eu comecei a perceber como eu desperdicei situações, né? Mas são coisas que eu não volto, não tenho o que fazer. Pelo menos eu passei a entender depois, né? Não aproveitei durante, por isso que eu falei, se você tem a chance, aproveite não só da área financeira, como as situações, porque literalmente, o falecimento do meu pai, ele foi do dia para a noite, não foi esperado, não foi por ser idoso, foi algo que era um procedimento simples e que resultou em morte. E eu não estava preparado para aquilo. A grande questão é, eu acho que a gente nunca vai estar preparado para isso, né? E, então é tentar se capacitar o máximo possível para poder aproveitar essas chances, né? Então eu pude passar a ter admirações por isso daí. Então vou tentar ser mais breve nas próximas respostas do bate-bola, mas é porque é muito difícil falar de um nome assim. Não gosto de ser injusto, né? E provavelmente até fui, deve ter esquecido de outros aqui, né? Não, mas é muito bom te ouvir. Um aluno. Andresa Dantas. A senhora conhece ela muito bem, da Serra Grande. Bacana. E se eu soubesse? Se eu soubesse, eu teria valorizado mais. Aproveitado mais, na verdade, não é nem valorizado. Já ouvi isso tantas vezes, né? Mas às vezes acontece, sabe o que, Lu? A maturidade durante a faculdade, ela é um pouco menor. E no caso, você foi forçado a amadurecer muito rápido, né? Mas depois que a gente sai, que a gente olha e diz, se eu soubesse, eu poderia, né? Mas serve até como um conselho, certeza. né? Até um grande amigo, professora, ele falou uma frase para mim antes do meu pai morrer que eu não entendia, e eu passei a entender depois, que ele falou assim, Luan, algo muito grande na sua vida vai precisar acontecer para você começar a ver as coisas de outra forma. A morte do meu pai foi um marco da minha história, que se eu soubesse, teria feito muitas coisas diferentes. Diferente. Quando eu puder? Quando eu puder, eu quero ter novos negócios. Acho que esse é o meu sonho agora, é ter novos ramos. Eu fico muito feliz de terminar a entrevista com essa frase, porque você descobriu, veio empreendedor, né? E isso é que é a beleza, porque com toda a dificuldade que você passou e os desafios que você ainda enfrenta, você poderia dizer, não quero mais ter minha empresa ou não quero mais empreender. Isso é muito gratificante, é ouvir que você aprendeu, gostou, né, do que está vivendo, apesar das dificuldades e quer mais. Então, você merece todo o mérito, Luan. Muito feliz em ouvir isso. Se me permite, professora, complementar um pouquinho a sua fala, de novo, tendo a permissão de me dirigir a quem está assistindo, eu tenho poucos dias de certeza, muitos dias de dúvidas, né? Mas eu tenho tentado me sustentar na premissa de um dia de cada vez. Não tem sido fácil, não tem sido tranquilo. Empreender nesse país é a frase clichê, não é nada fácil, não é algo que eu tenho motivação todos os dias, mas eu tenho me segurado numa frase até bíblica que fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E eu tenho me consultado com pessoas e todo mundo fala, cara, não desiste disso, você tem veia nesse negócio e vai até o final. E eu tenho tentado manter a integridade, é muito difícil ser justo, ser honesto nesse país, é muito difícil tudo isso, mas isso não pode ser uma desculpa. Se eu tenho algo para me encher de orgulho, auto-orgulho, é dizer que até hoje eu não precisei abrir mão de valor nenhum meu, valor de ser honesto, de ser responsável, e isso é algo que de fato eu me orgulho sim. E eu acredito que essa é a primeira saída do nosso país, é a gente começar e não só olhar para Brasília, para a Câmara, o que quer que seja. Se a gente não tiver esse início, vai ser uma bola de neve para sempre, né? Enfim. Que coisa linda, Luan, você me emociona. Obrigado, muito obrigada, de coração. Prazer. Que Deus lhe abençoe e você vai ser um sucesso sempre. Espero voltar aqui com uma boa nova história. Amém, amém, Obrigado, amém. professora. Muito obrigada. Gente, é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que tem muita história boa vindo por aí. Obrigada e até a próxima.